Quando a gente fala sobre, né, o Grupo Digi, que é sobre marketing de incentivo, que é uma coisa de essencialmente trazer experiências, trazer novos caminhos para o marketing, como que isso está atrelado? No sentido de você tem que lidar com pessoas diariamente, né? Nesse veículo, como você trabalha isso? O marketing de incentivo é justamente inspirar pessoas, né? E aqui na Digi a gente usa todo o embasamento em ciência comportamental. Então é sobre entender as pessoas. E claro, eu comentei, para mim sempre foi a coisa que eu mais procurei de crescimento, entender as pessoas, entender como inspirá-las e tudo mais. E é claro que me aprofundar em ciência comportamental ajuda muito, né? E aí a ciência comportamental diz, cara, o ser humano é motivado intrinsecamente por algumas coisas, mas tem alguns pilares de motivação externa, né? Eles são 3, que é pertencimento, é você entender o porquê que você está fazendo. Então, num conceito de liderança, seria como que eu faço a pessoa entender a missão maior? Como que eu ligo os interesses pessoais dela com os interesses da companhia? E essa é a primeira, é a mais forte, na verdade. Então, os cientistas dizem que você acorda de manhã já sabendo qual a missão que você quer cumprir, e se está claro para você a sua missão dentro de uma empresa, dentro de uma organização, você pode acordar feliz, motivado, querendo fazer aquilo, ó, bater aquela meta ou alguma coisa. Então esse é o primeiro pilar. Os outros 2 são reconhecimento antes de recompensa, e reconhecimento é simples, realmente a gente fulfill o ego, assim, né? Realmente alimentar, pô, eu tô sendo voluntário aqui na IO, é legal subir no palco e alguém falar, pô, parabéns, o que você fez ajudou o capítulo, ajudou outros empreendedores no Brasil. E o terceiro pilar extrínseco de motivação é a recompensa. É o prêmio. E o prêmio chega no 3º lugar. E é nessa ordem mesmo, Então o prêmio, às vezes a gente acha que não é, mas é. Você imagina que o prêmio viria em primeiro lugar. Normalmente, né? Ainda mais quando a gente fala de marketing de incentivo, que ele veio como, né, inicialmente uma bonificação. Total. A American Express, né, com seu cartão de fidelidade, de pontuação. E agora a gente já está num outro momento do marketing de incentivo, onde a gente vê que as pessoas, na verdade, elas querem pertencer, é isso? Exatamente. A gente começou com isso e é muito natural a gente ainda achar que é dinheiro, né? Que é mais do que só é uma premiação em dinheiro. Experiência é incalculável o impacto, né? Aquele não tem preço, né? Da Mastercard aqui. Né? Mas é isso, experiência você, claro, primeiro que o valor às vezes é intangível. Como você não está pagando a viagem ou pagando aquela experiência, então você nem consegue necessariamente dar um valor. Você pode imaginar, isso aqui custou caro, ou isso aqui custou barato, ou isso custou X mil reais. Então já começa bem, porque dependendo de como a experiência está envelopada, você supervalorizou um investimento talvez menor, né, quando você entrega. E a percepção da pessoa que ganha também fica por muito mais tempo, porque a experiência é, pô, eu levei meus filhos para Disney, por exemplo, levei minha esposa para Disney por causa da empresa, fui reconhecido pelo presidente lá. Então, assim, são coisas que são muito mais guardáveis, lembráveis, do que, putz, eu recebi o dinheiro, usei o dinheiro para pagar uma conta, acabou. Mas sim, eu acho que ainda mais na última década a pesquisa se desenvolveu muito nisso e os programas de incentivo, por sua vez, estão se adaptando a isso, né? E estão até se misturando com iniciativas de gente gestão e tudo mais, porque empresas somos pessoas, né? Isso é uma grande mudança, acho que social, né? Quando a gente fala sobre publicidade e os meios que eram utilizados na década de 50, de 60, por exemplo, contratar atores, né, para brigar pelo mesmo produto dentro de um supermercado, e agora a gente está falando fazer de filas. Fazer fila. O que é isso? Aqui em São Paulo funciona que é uma maravilha, Ainda né? tem, Eu olho uma fila e já tô, que lugar Total, eu misterioso também gosto de esse. fila. Você vê isso sendo uma mudança, um fenômeno de sociedade mesmo? A gente está indo para uma sociedade mais agregadora, mais pensando em coisas imateriais mais do que necessariamente um prêmio? Eu acho que tem uma grande correlação com a gente buscar bem-estar, com a gente ser reconhecido, e toda essa pesquisa de ciência comportamental vai nessa direção mesmo, da gente já ter
cumprido a pirâmide de Maslow e a gente tem que ir para o próximo nível. Então, a gente procura outras coisas, né? A sociedade está chegando num lugar onde ela está, inclusive, voltando, né? É engraçado que a tecnologia ela vai avançando e aí a gente vai voltando a cada vez mais para coisas artesanais. E isso entra muito no que você está lidando dentro, né, desse espaço do marketing de incentivo. Agora, começou com marketing de incentivo, a Digi? A gente fazia site para o açougue. Você não chegava para o açougueiro, então, o pertencimento. Aconteceu que um dos nossos clientes era a Warner, que já era um dos primeiros grandes clientes que a gente atendia. Vocês estavam há quanto tempo já com o Digi? Já faz uns 7 anos, né, que é digitável. E a gente fazia sistemas, mais do que site, a gente já fazia sistemas online. Então essas empresas começaram a procurar coisas mais dinâmicas, como sites, né, que pudessem mostrar a pontuação do participante de uma campanha. E as campanhas de incentivo até aquela época, elas eram controladas todas na mão, informadas numa sala de reuniões uma vez por ano, porque você vai juntar todo o seu time nacional uma vez ou 2 vezes por ano no máximo, e talvez nas salas regionais, vamos dizer, nas maiores empresas, uma vez por semana, talvez uma vez por mês no máximo. E o catálogo de prêmios era um livro de 600 páginas e as pessoas buscavam isso. E sabe o que é curioso? Apesar da Digi não ter começado com incentivo, eu tenho um tio que eu não sabia que fazia isso na Itália, que construiu uma das maiores empresas de marketing de incentivo, de viagem de incentivo. Óbvio, já vendeu, né, para um grande grupo. Mas você não sabia disso, Não sabia. né? Não, eu fui descobrir, 7, 8 anos atrás, Gente, quando eu fui visitar ele. é de família. Você vê, bom, é uma bela de uma coincidência, né? Mas foi interessante, porque não foi natural. Eu não sou marqueteiro, né? Eu sou economista e gostava de tecnologia. Então, assim, não tinha nada a ver com pessoas, marketing, comunicação, mas a natureza do que a gente fazia, que era o website, acabou levando a gente para aí. Então, com um cliente pedindo algo de incentivo, a gente criou um precedente e aí a gente conseguiu vender essa ferramenta para outras grandes empresas. E, claro, na verdade, até 2019 a gente ainda era uma agência digital. A gente fazia redes sociais para KPMG, por exemplo. E em 2019, eu lembro porque eles foram o último cliente que a gente serviu com isso. Aí a gente decidiu estrategicamente que, tudo bem, já era 95% da agência, já era incentivo, mas aí a gente se posicionou como uma agência de marketing de relacionamento e acabou aí traçando o caminho que a gente vem até hoje. Falando sobre essa experiência de trabalhar desde os 19 até hoje em dia, falamos de aprendizados, mas os aprendizados eles vêm também, né, de erros. E eu acho interessante a gente ser aberto em relação aonde nós erramos, porque senão ficava o gatekeeping, né? Ninguém nunca aprende. Então, me fala assim, o que você acha que foi o seu maior erro e como você consertou e como você cresceu dentro dessa sua jornada? O maior, acho que eu já comentei que foi talvez começar muito cedo, mas claro, a gente foi corrigindo isso. Mas começar cedo não é em si um erro, onde isso leva ao erro? Talvez é a ingenuidade né? Vou começar uma empresa, Exato, e nem é um erro por si, porque se tem o positivo e tem o negativo nisso, né? Talvez aí se a gente fosse pegar erro de verdade, pode até ter sido causado por isso, eu acho que foi alavancagem. A história de fazer bootstrapping com 19 anos, não tinha nenhum dinheiro, eu peguei meu computador, levei para uma salinha que eu pedi emprestada para minha mãe lá no centro. Isso é bonito, é legal pra caramba, mas me fez desperdiçar uns 6, 7 anos. O que você diria para esse Cris aí dos 19, então, se ele encontrasse com o Cris de hoje? Eu diria, pega o investimento que estão te oferecendo, ou pega esse sócio que está querendo vir com dinheiro, que já tem uns 5 anos de mercado, porque a gente vai ganhar 10 anos nessa brincadeira. Você achou que sozinho ia mais rápido nesse caso? Pode ser que sim, eu acho que foi mais ingenuidade mesmo de dizer, putz, tá rolando, por que não, né? Assim, um dia após o outro, hoje eu tenho um cliente, amanhã eu tenho 2, então depois eu vou ter 3, tá crescendo. Essa era a ingenuidade que eu tinha. O problema é que a velocidade faz muita diferença num mercado competitivo como era o de tecnologia e comunicação, né? Então, assim, o que eu vi? Eu vi empresas talvez nascendo 1, 2 anos depois e ficando maiores que a gente 1, 2 anos depois. É isso que faz eu dizer, pô, acho que esse é um erro.
Claro que a gente corrigiu depois fazendo, né, o movimento, mas levou muito tempo. Sim, hoje em dia vocês reportam a grandíssimas empresas, né? Unilever, Coca-Cola. Como que é a pressão de trabalhar, ter que, né, dar o rendimento, dar o resultado para esse nível de empresa? Pelo lado da pressão, olhando por um prisma, né, a pressão talvez negativa, claro, é muito mais trabalhoso ou muito mais demandante trabalhar para uma empresa grande. Primeiro que o benchmarking é alto, né? Então as outras agências que atendem ou atendiam esses clientes eram muito maiores que a gente, né? E tinham os melhores profissionais e tudo mais. Então tem esse lado da pressão. Por outro lado, eu acho que foi isso que fez a gente crescer, porque para a gente conseguir estar do lado delas, a gente tinha que sempre dizer sim, né? Então, assim, pô, vocês trabalham com aquela tecnologia que nasceu ontem, não sei o que lá, falar sim, a gente descobria e a gente implantava. E o que acontecia? A gente acabava sendo pioneiro nessas tecnologias ou nessas habilidades. Então, por um lado, claro, você tem essa pressão que eu vi já empreendedores não aderindo, não aceitando e deixando a empresa não seguir porque não queria aguentar aquela pressão, ou por medo, ou por alguma coisa. Agora, encarando ela do jeito, não, eu vou bater, eu vou vencer e eu vou aprender, eu acho que serviu muito para a gente chegar onde a gente chegou. Né, sair do açougue para uma BRF, por exemplo, para uma JBS, que já foram clientes nossos. Tanto chegou que agora você está, né, na Associação Internacional de Marketing de Incentivo. A Associação de Marketing de Incentivo é, obviamente, uma organização sem fins lucrativos que junta empresas do mercado de incentivo. E é interessante porque o mercado de incentivo nos Estados Unidos é diferente do Brasil, assim como é na Europa, onde eles estão fortes, e nos Emirados também, onde eles estão fortes. A associação ela junta mais de 500 empresas que buscam, né, deixar mais regulamentado, mais aparente, né, investe em marketing, todo esse mercado de incentivo, desde as viagens até agências como a gente, passando por empresas que fazem prêmios. Nos Estados Unidos, muito forte, fabricantes de presentes, como relógios, serem associados da associação. Então, a Seiko, por exemplo, é uma associada do IMA nos Estados Unidos, porque eles fornecem presentes, né, de impacto, seja um relógio com o nome das pessoas gravado ou qualquer presente caro, né? Um presente memorável, vamos dizer assim. E a associação, então, tem esse papel do mercado. Eles fazem uma premiação, reconhecimento, que a Digi ganhou alguns, né, de melhores campanhas, melhores agências. Isso ajuda o mercado a prosperar e a se desenvolver, né?